Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaic. Você já sabe, mas eu acho que você está achando esse cenário muito diferente. É que hoje tem uma coisa muito legal para te contar. A gente está aqui num episódio especial, um episódio onde a gente vai conversar com as alunas, conhecer pessoas novas, para você que tem o costume aí de me assistir aqui no YouTube, começar a perceber o quanto a grafologia e a perícia grafotécnica pode fazer a diferença na vida das pessoas. E exatamente como você que está aí assistindo pode utilizar o método Radaic e a escrita para promover mudanças na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, destravar suas habilidades e até ter uma carreira. Muita gente nem sabe que isso acontece, mas é possível. Isso aconteceu na minha história. E para você não ficar toda hora escutando eu falar, eu decidi que eu vou trazer as alunas aqui para você conhecer, que hoje são profissionais, já atuam na área. E eu estou muito feliz de estar fazendo esse momento aqui com você. Hoje é o nosso primeiro Grafocast. Então, seja muito bem-vindo, você que está aí nos acompanhando. Bom, eu quero começar, né, falando aqui para vocês de que a gente ganhou um presente, vamos falar assim. Nós temos agora um patrocinador, que é a Rai Kombucha. Antes de a gente iniciar nosso bate-papo, vou falar para vocês, talvez vocês não conheçam, eu amo Rai Kombucha porque vocês me acompanham também, sabe que eu gosto de correr, praticar esportes, gosto da vida leve, né? E eu descobri essa bebida. Vou até ver qual que é a minha convidada, que logo mais você vai ver quem é que tá aqui. Surpresa, surpresa. Para experimentar a Rai Kombucha. A Rai Kombucha é uma bebida que tá aqui na frente. Peraí que eu vou pegar aqui. Vamos lá. Ó, é uma bebida muito, assim, especial, porque ela é feita de frutas, né? Essa daqui, por exemplo, ó, ela é feita de morango, amora, uva gaseificada e orgânica. Ela não tem glúten, ela tem teor alcoólico, mas não é um teor alcoólico de álcool normal. Ele é da própria fermentação das frutas. E ele tem uma propriedade para o intestino também, ele promove a nossa saúde. Então, quem procura uma bebida leve, às vezes você sai com os amigos, por exemplo, agora que a gente está aqui, deixa eu pôr aqui de volta. Aí. Agora que a gente tá aqui batendo papo, tá um dia super calor. Olha, essa bebida vai ser na medida, porque dá pra gente conversar, curtir e ficar numa boa. Então, se você ainda não experimentou a Rai Kombucha, eu recomendo. E logo mais agora eu vou servir a minha convidada especial. Vamos lá, então? Seja bem-vindo aqui ao nosso Grafocast. Vou te apresentar a Roberta Ravagnani. Ela é uma querida, uma pessoa aqui de muitos anos, uma colega e que virou agora, né, profissional também dentro da grafologia. Mas eu não vou apresentar, não vou ficar falando. Agora é ela que vai falar. Vou dar a palavra aqui à Roberta. Ô, Rô, seja bem-vinda. E eu quero que você conte um pouquinho assim, né? Se apresenta para nossa audiência, fala um pouquinho de você. Oi, Letícia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, compartilhar um pouco do meu dia a dia com o pessoal que está assistindo. Bom, vou começar a contar um pouquinho da minha história. É, eu sou da área de humanas. Eu sou formada em Direito, atuo como advogada e como perita grafotécnica, como auxiliar do Judiciário. E numa das minhas especializações, cursos de pós-graduações aqui em São Paulo, eu te conheci, porque numa aula extracurricular você ministrou uma aula de grafologia. E a partir daí o meu mundo mudou. Eu comecei a me interessar pelos detalhes, né, da escrita, as coisas mínimas que a gente consegue visualizar, né, ter a visão da personalidade da pessoa. E aí, a partir daí, foram vários cursos que eu fiz com você, né? A grafologia, fiz assinaturas, desenhos infantis e o curso de perita grafotécnica. E hoje eu atuo na perícia grafotécnica. Tá vendo só? Olha que legal. Então vamos brindar esse momento, porque eu acho que isso merece um brinde. Vamos. Ó, qual você quer dessas aqui? Eu vou querer a de morango. Ah, morango, eu também adoro morango. Vou te servir, peraí, então vem cá. Vamos lá. Deixa eu te servir.
Isso merece um brinde. Pra não fazer muito gás. Aqui. Vamos brindar porque merece. Saúde. Saúde. Delícia. Gostosa, né? Gostosa. Não é refrescante? Para esses dias de calor, Não é? O que você achou? uma delícia. É a primeira vez que você tá É tomando a primeira vez Hakushi? que eu tomo. Nossa, gente, ó. É uma bebida bem levinha e eu acho que acompanha muito bem esses momentos que a gente tá com os amigos. E hoje é isso mesmo que a nossa proposta aqui na Grafocast, Rô. É bem um bate-papo pra gente se sentir à vontade. Aqui a gente não tá fazendo merchan, a gente tá aqui pra bater papo, a nossa sala. Você é minha convidada, minha primeira convidada do Grafocast, né? Fico honrada pelo Nossa, convite. eu fiquei tão feliz porque você veio de longe, né? Gente, a Roberta, ela tá, né, aqui na nossa região, mas nem tanto. Ela vem da onde, Rô? Eu sou natural da cidade de Franca, que fica aproximadamente 400 quilômetros aqui de São Paulo. Olha só como não. Obrigada, eu tenho que só agradecer por você ter vindo, né? Eu fico muito feliz. Mas assim, ó, vamos lá. O que eu gostaria de te perguntar? Muitas pessoas, na hora que vão conversar comigo para fazer uma análise, né, grafológica, ou quando elas querem até trabalhar, elas começam a falar assim: mas o que eu vou fazer? Eu não sei que carreira eu vou seguir, enfim, fica aquela confusão toda. Então, o que eu queria que você contasse para as pessoas? Como começou a sua história? Porque a minha história também começou num momento assim, quando eu era criança, na verdade, né? Que eu falo, as crianças, elas meio que já sabem, a gente já sabe o que a gente vai fazer quando a gente é criança, só que a gente não tem essa consciência. Então eu queria que você contasse assim, como que foi sua jornada, né? Você que morava numa cidade assim, um pouco mais distante de São Paulo, como foi a sua realidade? Conta pra gente. Desde criança, né, eu já tinha as minhas habilidades com coisas pequenas, né, sempre olhando para os detalhes. Mas eu gostava muito de animais, então na minha cabeça eu achava que eu iria às vezes pela área de medicina veterinária, né? Mas os meus pais, a minha mãe, secretária de escola, humanas, o meu pai, formado em direito e administração, né? Direito humanas, administração exatas, mas eu sempre tive muito essa parte de humanas dentro da minha casa. Então, eu acabei partindo para o lado do direito. Eu sou a filha mais nova, eu tenho um irmão, um ano mais velho do que eu. Ele partiu para a área de exatas, hoje atua na área de informática e eu fui para humanas. Eu fiz direito. A minha cidade, uma cidade praticamente pequena, porém tem 3 faculdades de direito, então assim, até brincam, né? Se não sabe o que vai fazer, faz direito. E aí eu me formei, passei no exame da ordem e comecei a atuar como advogada, sempre em busca de especializações, né? Fiz curso de mediação e vim fazer uma pós-graduação em São Paulo. Foi aonde você foi dar uma aula de grafologia. E aí eu me encantei por conta dos detalhes, né? Que eu sempre fiquei muito de olho em detalhes, em coisas pequenas, e eu fiquei fascinada do que nós podemos ver através da grafia, né? De uma pessoa. Sim, sim. Mas você falou alguma coisa agora que eu fiquei curiosa. Eu preciso te perguntar, eu nunca te perguntei isso. Agora eu vou te surpreender na Ai, pergunta. vamos lá. Você falou que gostava de animais. Por quê? A sua vida tinha. Me conta um pouquinho mais essa parte dos animais, que essa parte da sua história eu não sabia. Eu gosto de animais de pequeno porte, especificamente cachorros. Ah, Então, assim, eu gosto muito de cachorro. Aí eu fui ter cachorro na minha infância, mas. E depois, quando eu entrei na faculdade, que eu implorei para o meu pai que eu precisava de mais um cachorro, e aí eu tive novamente. e hoje você tem cachorro? Não, hoje minha filha que pede cachorro. E você comprou um cachorro pra ela? Ainda não. Ai, não acredito, Rô. Tadinha. Nós estamos no impasse de morar em apartamento e ter cachorro. Ah, entendi. Mas é pequenininho, às vezes cabe, né?
Às vezes dá Não é certo, não é? certo, né? Quem sabe? Mas legal, não sabia dessa parte sua dos animais. Quando você falou, olha, então existe uma possibilidade de você, inclusive, até de repente, né, trabalhasse com a parte de veterinária. Você chegou a pensar nisso, não? Não, não pensei. Fazer mais uma formação? Não, assim, lá atrás, antes de ser advogada. Pensei. Porque, né, como você falou dos animais, eu falei, será que ela chegou a pensar? Você chegou a pensar nisso? Pensei, mas aí eu acabei optando por direito mesmo, que eu acho que a parte de humanas foi mais forte. É, legal. Bom, eu conheço você, né? Já fiz as análises da tua escrita, então eu sei bem. Eu acho que você fez uma boa escolha, porque tem tudo a ver com você. A questão do direito tá na tua alma, né? Você é uma pessoa, uma advogada, perita grafotécnica, que faz um trabalho mega bem feito. E eu tenho muito orgulho de falar de você como profissional, né? Da área da perícia. Dos ganhos que você tem trazido para o Instituto Radaic, quando você fez, né, as suas pesquisas, investigações, que eu não vou falar, eu vou deixar que a Rô fale para as pessoas. Mas eu queria muito que a gente começasse, inclusive, a falar sobre essas questões, né? Você falou que você me conheceu lá no dia da palestra, que foi na faculdade. E assim, o que que foi naquele dia que eu lembro muito bem, que eu tava na sala dando aula, tava um calor muito quente, tava tipo hoje assim, né? E eu lembro que minha água tinha acabado e você entrou na sala e falou assim: "Professora, você quer que eu pegue água para você?" E eu achei incrível, porque tinha tanta gente na sala, e isso me chamou a atenção sobre você, o quanto você é conectada com as pessoas, o quanto você percebe. Aí eu falei: "Gente, pensei, né? Não falei, mas eu pensei, com tanta gente na sala, ela foi a única pessoa que percebeu que eu não tinha mais água, que a minha água tinha acabado, né?" Tanto que eu fiquei até assim, eu buguei na hora que você falou, né? Eu achei super bonito e me marcou você, a sua atitude. E isso, você sempre foi assim com as pessoas? De, Sempre, sempre fui preocupada. é, Eu acho que é preocupação, assim, de ver a pessoa bem. Sempre fui. Nossa, eu achei muito incrível. E geralmente, né, eu sei que a área do direito é uma área que tem muito processo, etc. Não é sempre que a pessoa consegue ter essa conexão. E eu sempre prezo isso, né? Eu acho que a nossa área humana, se você, né, que nem você falou, você escolheu uma área de humanas. Nós somos seres humanos, né? Então, essa nossa liberdade, a nossa leveza, ela vai vir se a gente se conectar como pessoa, né? Não Sim. sei se você concorda, não como só profissional. Ah, tipo, então eu sou essa profissional, então eu vou vir aqui, eu vou gravar podcast, eu vou me sentar durinha, eu vou não me mexer. Não é isso, a gente ser humano, né? Se conectar desse ponto de vista com as pessoas. Então, eu acho que quando as pessoas pensam no advogado ou até num perito grafotécnico, elas acham que são profissionais como se fosse assim, muito rígidos. Ou às vezes até inacessíveis, né? Ter uma conversa, expor os problemas, se sentir acolhido. Isso é um problema? Você diria que é uma questão que você passa em relação aos clientes, como eles chegam para você, a postura deles, como que Sim, é? eles chegam com receio. Eles acham que nós somos um ser humano completamente diferente, um ser superior. E aí eu tento tratar eles de igual para igual, para acalmar, escuto os problemas. A gente até exerce um papel de psicólogo, né? Às vezes o cliente vai, ele quer ser escutado, quer ser ouvido. Às vezes não tem isso em casa, não tem uma pessoa que os escute e eles se socorrem a nós. É um diferencial, né? E acredito muito que a grafologia veio a contribuir com isso para a sua vida, né? Então conta um pouquinho, o que que você viu naquele dia na palestra que você achou que chamou a atenção em relação ao tema, né? Que eu estava falando dos benefícios da grafologia dentro de uma universidade, né? De mediação, de direito, que era ali a aula de mediação, que era justamente essa, né? Se puder contar um pouquinho, que eu também fiquei curiosa. Então, como eu estava fazendo na época uma pós-graduação em mediação, eu atuo como conciliadora e mediadora. O que eu vi na palestra foi o seguinte: ter a possibilidade de, às vezes, enxergar um pouco da personalidade da pessoa na letra. Porque, assim, na mediação, a pessoa senta de frente
E aí nós temos que conduzir a sessão para você saber entender o real pedido dela, o que realmente ela deseja, né? Que acaba ficando subentendido. E aí eu falei assim, nossa, interessante. Às vezes com a grafia eu consigo ver alguma coisa a mais antes da pessoa chegar até a mim. E, E o e que que... aí isso me deu, Oi. me aguçou esse interesse em buscar mais conhecimento. E aí que você comentou agora, o ver algo a mais antes de a pessoa chegar. Então, assim, o que que é mais frequente de problemas que tem nessa área? Você que está na área de atender a pessoa, o que que acontece? Que eu não entendo, né, desse núcleo. A pessoa, ela mente, ou ela não mente, ou ela fica receosa, ou você não sabe quem vem. Como que é por trás das câmeras, né? Vamos falar. Ai, são vários casos. Nós nunca sabemos o que é que vem, porque em mediação nós não temos acesso ao processo. Então, chega na nossa frente tudo novo. Então, eu tenho que extrair a informação da parte que está requerendo, extrair a informação da parte que é a requerida e tentar montar ali uma estratégia para elas entenderem o problema e elas chegarem num consenso, num acordo. A gente nunca força o acordo, né? E aí eu pensei, com a grafologia ou a grafia, às vezes eu vejo algum traço de insegurança, às vezes algum traço de mentira. Eu pensei nisso, mas aí o campo se abriu, é muito mais do que eu pensei. É. Realmente, a escrita, ela leva a gente direto no inconsciente, por isso que muito legal você ter comentado. Não existe, no meu ponto de vista, se eu tiver errada, você me corrige. É, pelo menos, né, que eu saiba. Como que você, como advogada, hoje a perita, consegue saber quem está na sua frente? Não tem um teste. Você vai ficar. Eu percebo que você fica muito vulnerável à pessoa que está na sua frente, sem você ter um recurso de avaliação, né? Porque você não vai, a pessoa vai entrar e falar assim: ah, não, vamos lá, faz uma teste que responde 5 perguntas. Não sei. Não é um negócio meio difícil isso? É difícil. Porque assim, acaba não tendo escrita. O que eu vejo às vezes seria a assinatura ou uma visão da leitura corporal. Uhum. E os advogados, os profissionais da área procuram muito isso? Tipo, de alguma ferramenta extra para entender o cliente ali na frente ou não? Não, Não não procuram. procuram. Olha só, então você realmente tem um diferencial. Tenho. Você tem um diferencial. Não só para você, e aí eu incluo mais. Não só para você, para entender quem tá na sua frente, para te dar segurança de você saber que não tem uma pessoa que tá querendo te ludibriar, mentir para você, uma pessoa de má fé, porque a gente não pode ser assim, inocente a ponto de falar que não. A gente sabe, tem muita gente de má fé e que faz coisas que não são legais. Então, você tem essa ferramenta, mas também pode oferecer para um cliente um ajuste na sua fala para que ele entenda, né? Aquilo que precisa ser feito. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu vou atender algumas pessoas, eu já sei como eu tenho que me ajustar, porque não adianta eu falar determinada coisa, porque a pessoa não vai entender daquele jeito. Então, eu preciso ajustar o meu discurso para que aquela pessoa entenda da melhor forma. Então, eu penso que isso é um grande diferencial para você, inclusive ajudar os clientes a entender por ponto de vista diferente. Não é isso? Porque, não Isso. é? Porque se você fala com um cliente que ele é mais introvertido, mais quietinho, ele vai mais difícil de ele te falar o que ele tá pensando, não é? É difícil extrair as informações necessárias. Porque ele fala assim, ah, foi isso. Não é assim que eles falam? É. E hoje tá pior, né? O atendimento às vezes é pelo WhatsApp. E aí é por mensagem, áudios curtos, então é complicado. Mas eu sempre prezo pelo atendimento presencial, olho a olho. Às vezes eu peço para a pessoa escrever o que é que aconteceu já para eu ter uma noção depois da escrita. Legal, muito bom.
Bacana. Então, assim, eu quero também agora te perguntar um pouquinho mais sobre a perícia grafotécnica, porque eu já tenho te acompanhado, eu sei que você está fazendo aí uns movimentos bem legais. Então, coloquei aqui umas perguntas, né, no nosso bate-papo para a gente ter uma sequência. Como foi que você se tornou perita grafotécnica para as pessoas, né, que estão aqui possam saber um pouco mais e também entender um pouco como funciona isso? O meu caminho começou com o curso de grafologia, né? Eu fiz o curso com você de grafologia, fiz as assinaturas e eu me interessei pelo curso que você ia ministrar sobre perícia grafotécnica. Me tornar uma perita, poder ser nomeada para fazer perícias para o judiciário. Então, aí eu fiz o curso, né, o curso completo, com as avaliações, e após a certificação, eu passei para a etapa de me cadastrar nos tribunais, como auxiliar da justiça. E você já recebia antes nomeação? Chegava coisas, casos na sua mão para fazer perícia e você já via isso acontecendo antes de você se tornar? Eu, como advogada, tive vários processos onde eu solicitei a perícia grafotécnica. Mas eu batia o olho, eu via que era só, que não havia semelhança formal, né? Hoje, como perita, nós sabemos que é muito além disso, né? E aí eu solicitava, o cliente falava assim, olha, eu não reconheço essa assinatura, não é minha. Então, aí eu solicitava para o juiz para ser realizada a perícia grafotécnica e comprovar que a assinatura não era E ó, autêntica, né? exato. Agora uma coisa, uma coisa interessante é que você trouxe. Você hoje tem um olho de advogada e o olho de perita grafotécnica. Sim. Antes, certo, né? Antes você tinha o olhar do advogado, mas não tinha da perícia. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: hoje, quando você pega uma assinatura, você está com o olho muito mais apropriado do tema. Antes, você acha que essas assinaturas, assim, era mais fácil de você achar que era uma coisa e não era? Você acha que hoje o teu olho está melhor? Como que você vê esse tema? Antes eu olhava só a forma da assinatura. Então, como se fosse um xerox, uma e outra, né? A autêntica e a assinatura falsa. Eu olhava, bom, estão parecidas, então é da mesma pessoa. Esse era o meu olhar antes. E hoje não. Eu bato o olho, eu já vou nos pontos que nós analisamos na perícia para saber se é ou não. Mesmo ela sendo, a forma sendo parecida, né? Não vou falar igual, eu consigo visualizar vários indícios de falsidade. Muito interessante, né? Eu acho que isso que você está trazendo é uma coisa importante de ser falada, porque é, você, no caso, é advogada, eu não sou. Então, quando os advogados vêm me procurar para fazer perícia grafotécnica, eles acham exatamente isso que eu te falei, que é o que eu percebo. Olha, eu já vi, a assinatura é falsa. Aí eu falo, mas como você sabe? Né? Da onde? Porque você já fez perícia? Não, eu olhei, a assinatura tá na cara. Eles falam isso, né? Então, assim, é como se esse olhar fosse tão simplório e a gente sabe que não é, né? Sim. A gente sabe que não é. Mas a pessoa, ao longo da vida, pode ter mudado a assinatura. E mesmo a pessoa mudando a assinatura, nós conseguimos ver os pontos, né? Inclusive, a própria pessoa, em caso de autofalsificação, pode fazer uma assinatura que ela quer enganar o outro. Você tem essa, né, a pessoa que quer ser um falsário, ela fala assim: não, vou fazer de conta que não é minha assinatura. E ela assina uma outra coisa, mas saiu do punho dela. Então, essa questão, muitas vezes, de olhar para uma assinatura e falar assim: ó, eu tenho certeza que não é ou é, isso é uma forma errada de fazer. É. Muito superficial e muito não, né, não tem técnica. Né? É por isso que a área do perito grafotécnica, que foi a que você fez a formação, auxilia os profissionais a ter um diferencial. Porque não é, não é simples assim. Então, aprofundando um pouco mais, aí vamos dar mais um golinho aqui da nossa Vamos. bebida, porque se a gente ficar falando, né? Então A boca a fica boca fica seca. seca. Então vamos molhar com Rai Kombucha. Hum, Bom.
Ai, gente, ó, um moranguinho suave, muito, muito, muito O maravilhoso. sabor é bem suave mesmo. Para quem tá vendo, não é artificial o sabor, é a fruta bem suavezinha. É legal porque, assim, não tem aditivo, nem glúten, que a gente sabe que glúten é um problema, né? Não sei, muitas pessoas têm problema. Eu também tenho, eu evito glúten o máximo que eu posso. Por isso que eu acho que essa bebida, ela é, tipo, na medida, né? Você tem umas dessas em casa pra conversar com os amigos. Além, Deixar na geladeira. delícia. Ó, e essa aqui ainda, acho que essa daí que tá do seu lado é de tangerina, dá uma olhadinha. Posso. Pode, ver aí. Essa aqui é de tangerina. Ó, o que tá escrito aí na frente? Tá sem óculos? Tangerina Dream. Ai, ó. Olha. Ela tem chá verde também. É, esqueci de falar isso. E cúrcuma. Hum, Anti-inflamatório. Cúrcuma. já pensou, você convida os amigos na sua casa pra bater um papo cabeça, falar de coisa legal, ainda oferecer uma bebida saudável? Ah, Muito bom. não é? Ao invés de oferecer uma bebida alcoólica, a pessoa ficar bebendo e desidratando. Ó, perfeita, a Rai Kombucha. Essa aqui, ó, é Lemon Ginger. Ela é de limão e gengibre. Olha que delícia. Ela é kombucha com maçã, limão e gengibre, gaseificada alcoólica orgânica. Ó, gente, a proposta da Rai Kombucha, tudo a ver, e tudo a ver com a gente. Bem refrescante essa aí também. Nossa, delícia. Muito boa. É uma bebida leve mesmo, como eles falam, né? É uma bebida cheia de vida. E é isso que eu acho, que a gente tem que levar vida para o nosso trabalho, né? Nosso trabalho tem pessoas, tem carreiras, tem situações. E lidar com uma assinatura não é só uma assinatura. Atrás de uma assinatura tem uma história. Sim. Não é só, essa assinatura o fulano errou, não sei o quê. Tem toda uma história por detrás e a gente tem que olhar isso com o quê? Com as técnicas e com, né, o conhecimento. E não simplesmente abordar esse tema de maneira superficial. Né? Então é isso que eu queria que a gente agora começasse a falar um pouquinho mais, para vocês contar sobre a importância do trabalho do perito grafotécnico dentro da área forense, dentro da tua área que você trabalha. Nós, como peritos grafotécnicos, nós somos denominados auxiliares da justiça. Certo. Então, o juiz, quando nomeia o perito grafotécnico, o que ele quer? Ele quer que o expert na área dê um laudo para ele. Olha, essa assinatura partiu do punho desta pessoa ou não. Por quê? O perito não tem essa formação. O perito não, o juiz não tem essa formação. Ele não sabe se é falsa ou se não é falsa. Então, ele passa para nós, que somos os peritos, os experts na área. Então, nós temos que fazer um laudo bem detalhado e analisar ponto a ponto e demonstrar para ele aonde é que nós estamos detectando os traços de falsidade. E assim, você falou dos detalhes, legal você ter falado disso agora. O que dentro da perícia grafotécnica, de tudo que você faz, que você gosta mais? Qual que é essa que você fala assim, ai, quando eu estudo, quando eu chego nessa parte, eu gosto muito? Qual que é? Da análise da assinatura, sim, da grafia, Isso. que é para detectar a falsidade ou não. Um ponto que eu gosto muito é a pressão da caneta. Ah, e por quê? Porque mesmo a cópia da assinatura, os pontos de pressão são completamente distintos da assinatura verdadeira. Ó, gente, a pessoa tem o olho ó, pessoal, se liga nessa. Vamos se ligar nessa história aqui. Quem tem o olho treinado vê a pressão da coisa, né? Não é um negócio que a gente. Ela não tá falando assim, é a forma, parece. O olho dela vai na pressão. Por isso que né, é interessante o pessoal que tá assistindo, nunca ouviu falar sobre perito grafotécnico, que é a área. É legal você comentar mesmo, né? No perito, da hora que você tá fazendo esse trabalho, eu sei que é um desafio, né? Porque não é tão simples quanto se parece. Mas também não é tão difícil quanto as pessoas possam pensar. Quem é que tem que ser advogado para ser perito? Não precisa ser advogado. Precisa fazer o curso
de perito grafotécnico. Isso é importante falar. Porque quem é advogado tem um plus. Porque os processos já chegam. A vantagem de ser advogado, vamos ver se você concorda comigo, é ter mais familiaridade com o sistema onde nós vamos protocolar os laudos, né? Onde nós recebemos as intimações. Essa daí o advogado já conhece, que é o dia a dia dele. Né? Mas o fato de ter o curso de perícia grafotécnica como advogado, nós conseguimos ver com mais facilidade aonde é que você pode detectar alguma falsidade. E é legal porque às vezes o juiz ou ninguém nem falou nada e você fala assim, olha, tem um jeito aqui de descobrir através dessa técnica, né? Tem. E aí são inúmeros documentos que nós podemos analisar. Assinaturas de contrato, notas promissórias, cheques, na parte trabalhista, os atestados médicos também, laudos, tudo. Sabe o que me aconteceu há pouco tempo atrás? Vou até contar essa é nova. Eu estava, né, fazendo os trabalhos em casa e aí eu recebi uma ligação de um advogado em que uma mãe, uma mulher, né, levou a filha até um hospital dizendo que a filha tinha sido abusada sexualmente. E aí o documento do hospital, que coincidentemente era o hospital onde ela trabalhava, né? Ele tinha ali traços que eram suspeitos. E a assinatura do médico não era a assinatura do médico, né? E aí ele levantou a possibilidade de fazer uma perícia naquele documento, e até que o médico também se pronunciou, dizendo que não é dele, não pertencia a ele aquela assinatura. Então, a gente, quando não tá na área, a gente não imagina a quantidade igual você falou, de casos, situações. E o mais importante, do meu ponto de vista, é atuar a favor da justiça. Sim. Isso, para mim, é surreal. Porque o juiz confia essa missão para nós, os peritos. Então, o nosso laudo tem um papel fundamental no deslinde do processo. Não é, você que está na área, conta um pouquinho. Quando um perito faz um laudo, o perito nomeado, o perito judicial, né, quando o perito nos nomeia, né, para fazer a perícia, o juiz, ao ver aquele laudo, como que é a atitude dele? O juiz, geralmente, ele se baseia no laudo para dar a decisão dele. Então, a nossa resposta praticamente vai ser a resposta do juiz. Exatamente. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é uma alegria. Sim. Não é? Por poder demonstrar ali, vou falar, desvendar, né, as dúvidas que pairavam sobre o documento. É muito interessante você conseguir dar validade ou não, autenticidade ou não a um documento. A gente está falando de assinatura, sim, mas toda assinatura está dentro de um documento. Sim. Certo? Então, né, quando você autentica aquela assinatura, você está dizendo que esse documento é real. Então, a importância do trabalho do perito grafotécnico é fundamental, né? Que é o que vai dar a palavra final. É o que dá a palavra final. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, mas o perito não sei o quê, não sei o que lá. Gente, você contratar um profissional bem treinado, ele vai conseguir construir um laudo que vai te ajudar até a ganhar um processo e até mostrar real, né? E muitas vezes um despreparo cria brechas, não é? Mas você está falando, eu vou só acrescentar. Quando chega a nomeação, o juiz ele vem com o seguinte questionamento: olha, eu quero que você analise, vamos supor que seja um contrato, uma assinatura de folhas tal e tal. Eu quero saber se ela é verdadeira, se ela é verídica. Eu não vou olhar o inteiro teor do processo. Eu foco somente nas páginas e na assinatura que ele me falou para analisar. Porque não me interessa de onde veio, qual que é a situação. Me interessa é analisar somente a assinatura. Entendeu? Então, mais uma vez, para você ver como a especialidade é uma coisa que, sabendo fazer, você não vai ficar perdendo tempo lendo todo o processo ou avaliando outras escritas, porque
se você faz isso, por exemplo, sendo que o juiz nem te pediu, você já tá dando a brecha para o seu laudo ser impugnado, né? Porque não foi isso que foi pedido. O que foi pedido? Se o juiz nos pede com peritos nomeados uma determinada assinatura, é ali que é o nosso trabalho, né? Isso já aconteceu comigo. Uma das perícias que eu trabalhei, o juiz pediu para fazer perícia na folha tal e tal. E o advogado, né, da outra parte falou para mim, por que eu não analisei a folha número X, que nem foi o que o juiz pediu. Então, você vê como o despreparo do profissional, né, falar uma coisa que não era a solicitação do juiz. Mas quando vem a solicitação em aberto, eu peticiono e elenco, olha, tem assinatura nessas folhas. Quais são para analisar? Porque aí ele vai dar a decisão e falar que é para analisar, aí ele vai determinar qual a assinatura, qual a folha. E aí é só ali que eu vou trabalhar. Uma coisa que tem, né, na perícia grafotécnica, que muitas vezes as pessoas não sabem, são os quesitos. Os quesitos são as perguntas que o outro, o perito, né, o perito da parte, vai colocar lá para te questionar. Quando a gente está no perito, sendo um perito judicial, né, um perito nomeado, a gente vai ter que responder esses quesitos. Então, é muito interessante que, por exemplo, você uma vez sendo formada como perita grafotécnica, você pode atuar como perita de parte, né, que é a perícia lá, né, da pessoa que está precisando do teu auxílio, ou o perito do juiz. Então, o que é legal? Que a gente acaba tendo uma informação para trabalhar em várias áreas, né? Então, tipo, você não é só o perito do juiz, você pode ter a oportunidade de ser um perito, né, de parte. E sabendo de como funciona né, a gente que faz trabalhos dentro da justiça, a gente já sabe como que é o processo. Então, quando você está atuando também no perito de parte, sua estrutura de pensamento, de como tem que fazer as coisas, não é assim? A perícia, quando o juiz solicita, ele já apresenta os quesitos, que são as perguntas que ele quer que sejam respondidas. E as partes também. Tanto a parte requerente quanto a parte requerida, talvez um terceiro interessado. O perito judicial nomeado pelo juiz, ele vai responder todos esses quesitos, todas essas perguntas das partes. Quando nós trabalhamos como assistente técnico, né, nós somos contratados por uma das partes, aí nós vamos ajudar nessa quesitação, na formulação dessas perguntas para o perito judicial responder. Então, nós também fazemos um laudo pericial para ver os pontos de divergência ou convergência, né, dependendo do lado que nós vamos atuar, e fazer as perguntas para o perito judicial responder. Porque a quesitação é muito importante. Às vezes, um detalhe que você deixa de perguntar para o perito pode ser essencial na resposta final do laudo dele. Então, peraí, só para a galera entender ainda quanto é interessante essa área para se trabalhar. A gente tem a oportunidade de se cadastrar nos tribunais e atuar como um perito do juiz nomeado, né, grafotécnico. E a gente tem também essa outra vertente, que ser contratado por uma das partes para atuar como assistente técnico. Exatamente. Então, isso amplia as oportunidades de trabalho. Sim. Divulgando, assim, sempre divulgando, né? Eu divulgo o trabalho para meus amigos advogados. Olha, eu sou perita e já recebi algumas solicitações para atuar como assistente técnica. Aí, ó. É isso daí, gente, ó. Por isso que eu falo, tem que aprender a escrita. Ela pode ser que te ajude a autoconhecimento, mas também ou realizar atendimento individual e até ser uma perita grafotécnica. É claro que a gente está numa outra área, não na grafologia. A grafologia está a serviço de entender o comportamento, atitudes, etc. A perícia grafotécnica já não. A gente vai aferir se uma assinatura ela é autêntica ou não, dá autenticidade a documentos. Mas, de qualquer forma, todo gesto gráfico sai o quê? Do punho que está interligado no cérebro. Justamente. Então, a fonte é a mesma. Tanto em uma disciplina quanto na outra, é a mesma coisa. Sai da nossa cabeça, né? E aí tem a execução. Então, eu queria até pedir para você, Rô,
falar um pouquinho quais são as ferramentas que se usa, porque a pessoa, né, que está nos assistindo fala assim, mas como que faz para fazer um exame grafotécnico? O que você utiliza? Tá, o primeiro passo, antes de um exame grafotécnico, eu tenho que ter os documentos para serem analisados. E tenho que ter o padrão da pessoa que supostamente, vou falar de assinatura aqui para ficar mais fácil de visualizar. A pessoa que supostamente assinou esse documento que está sendo questionado. Então, eu vou colher o material gráfico dela. Então, aí, bom, cada perito colhe de uma maneira, né? Eu aprendi com a minha professora, além de colher as assinaturas que eu colho, tanto em pauta quanto sem pauta, porque dependendo se a assinatura foi feita numa folha pautada, eu pego completo. Eu pego a assinatura em folha com pauta, sem pauta, pego o alfabeto, maiúsculo, minúsculo, números, peço um texto livre e são vários. No meu formulário, acho que são mais de 20 vezes que a pessoa tem que assinar. Porque se estiver forjando ou imitando, uma hora vai fazer ali, né? E aí, depois disso, que vai para análise. E aí, a gente usa lupa, microscópio, a lupa conta fios, as réguas milimetradas, escaneia, aumenta o volume, tem alguns programas de sobreposições também, todos eles utilizados para realização do laudo pericial. Você vê como é um trabalho mega sério, né? Não se trata só de olhar e falar, é isso que às vezes eu fico, né? Falar, ai meu Deus, me dá paciência. Não é a forma da letra. A forma é uma coisa que, na verdade, os falsários procuram fazer a forma parecida. Porque sabe que todo mundo vai olhar a forma. Então, não se trata disso. Precisa de realmente ter um treinamento, uma expertise. Você que está super bem treinado, tem uma metodologia tua aí que você coloca, né? Tem um monte de etapas para a pessoa cumprir. Porque a gente sabe que o inconsciente é que comanda a escrita. As leis da escrita falam isso. E aí não tem como. A pessoa não consegue falsificar todo o tempo em cada coisa que ela vai escrever. Eu acho que são 7 ou 8 folhas que ela tem que escrever para mim. Então, se estiver imitando, na hora do cansaço, vai demonstrar. De alguma forma, tá sempre ali presente, né? O batimento cardíaco, a força, tudo que a gente coloca ali no papel fica, né? A expressão nossa interna. Eu queria te pedir, Rô, para contar uma experiência de algum exemplo que você passou, algum caso que... Eu já sei de vários, né? Porque a gente tá sempre junto e eu sei das coisas. Mas eu quero que você conte para eles, porque eu acho muito bacana eles saberem, primeiro, quão profissional você é, porque eu achei aquela história, né? Uma vez, você lembra aquela que eu te falei? Que você me falou? Do carteiro? Do carteiro. Lembro. Eu achei, assim, genial da sua parte. Eu falei assim, gente, graças a Deus que essa pessoa é minha aluna e virou uma pró, né? Super profissional. Ela teve uma atitude muito profissional, posicionada. E eu falei, gente, eu não teria pensado nisso. E conta você a história. Um advogado, amigo meu, sabendo que eu sou perita grafotécnica, chegou e falou assim: Roberto, eu preciso de uma ajuda. Tem um processo que eu estou atuando como advogado e a minha cliente perdeu um prazo, porque foi juntado um AR no processo e decorreu o prazo dela apresentar a defesa. Então, aqui eu vou só explicar porque muitas pessoas não são da área do direito. Isso, explica. Quando o juiz ele emite a carta de citação, geralmente o fórum coloca com um AR e vai pelo correio. Gente, avisa o que é AR, que muitas das pessoas estão acompanhando. Tá, a carta vai com um papel do correio escrito AR, que é um aviso de recebimento. Boa. Então, quando ela recebe, ela coloca a data e põe a assinatura dela na frente. Certo. De posse desse AR, o carteiro devolve para o endereço do remetente, que é o fórum. E aí,
é juntado esse AR no processo. A partir da juntada no processo, começa a correr o prazo. Nesse caso, eu acho que foi uma contestação. Então, da juntada, ela tinha 15 dias para apresentar a defesa dela. E passou esses 15 dias e ela recebeu uma outra carta falando que ela havia perdido o prazo e havia sido condenada. Aí ela procurou o advogado. O advogado entrou no processo e falou: olha, mas tem um aviso de recebimento do correio que você recebeu a intimação para apresentar sua defesa. Ó, tem uma assinatura, tem uma data e perdeu o prazo por conta disso. Ela olhou e falou assim: não é minha assinatura. Aí ele me procurou. Ele falou assim: Roberta, eu quero te contratar como perita extrajudicial para você fazer um laudo para mim e demonstrar para o juiz que essa assinatura que está aqui nesse aviso de recebimento não é da minha cliente. Falei assim: tudo bem. E aí eu chamei ela, nós escolhemos todo o material gráfico, tirei foto dela escrevendo, colhi todos os documentos dela. Ela trabalhava, se não me engano, como psicóloga. Então, eu peguei o RG, a CNH, a carteira do órgão de classe dela, que tinha assinatura, para poder fazer o laudo mais completo possível, demonstrar a assinatura dela. E o que me surpreendeu é o seguinte: o carteiro que entrega a correspondência com o aviso de recebimento, ele tem que assinar num cantinho do AR. Ele assina e coloca o número de registro dele. E na análise eu verifiquei que os números que estavam no registro da assinatura do carteiro coincidiam com os números da assinatura da suposta pessoa que tinha recebido. E no meu material eu sempre colho os números também. E eu vi que eles não batiam com os números da cliente que eu estava fazendo o laudo, porém, eles eram parecidos, assim. Eu vou falar parecidos, mas eu, como perita grafotécnica, eu analisei o numeral da assinatura do recebedor com o numeral da assinatura do carteiro e vi que eles tinham a mesma pressão, a mesma evolução, vários traços que nós analisamos na perícia grafotécnica. E aí, no meu laudo, a conclusão, eu coloquei que a assinatura não partiu do punho caligráfico da cliente, né, que supostamente havia perdido o prazo, porém, eu sugeri que fosse realizada a perícia grafotécnica do carteiro, porque havia ali semelhanças que levavam a crer que a assinatura poderia ter partido do punho dele. Olha que brilhante. Você conseguiu ver que a assinatura do aviso de recebimento possivelmente pode ter sido feita pelo carteiro. Então, em algum momento, o carteiro, não encontrei a pessoa, foi lá, e às vezes nem não é de má fé. Ele, tudo bem, coloca aqui qualquer coisa, né? Acabou assinando lá e deu no que deu, mas você conseguiu pegar. Então, isso aí você tá de parabéns, que já tá mais do que, né, evidente aí do teu treinamento e que tá dando muito certo. E eu queria que você falasse também, Rô, em quanto mais ou menos, né? A gente falou muito sobre trabalhos, etc., exemplos, quanto mais ou menos até hoje, assim, que você, pelo menos que você, não precisa ser valor exato, mas quanto você já te rendeu financeiramente as perícias grafotécnicas? Ele é difícil assim, porque eu já não tenho tanto controle mais, mas vamos dizer que o que eu já recebi já pagou tudo que eu já tive de despesa e me ajuda aí na manutenção do dia a dia. Mais de 10 mil, com certeza eu já recebi. Hoje, a média de uma nomeação judicial é algo em torno de 3 mil, R$ 3.500. Uma assinatura, né? Uma assinatura. E dependendo do caso da assinatura, se for muito difícil. Aí, dependendo do caso, quando a gente recebe a nomeação, até pede a majoração dos honorários, se for mais de um documento, porque nós fazemos um laudo para cada documento. Justo.
Exatamente, um laudo para cada documento. E é trabalho, né? É É trabalho, trabalho, é. é tempo. Exato. Isso também quero deixar bem reforçado para as pessoas saberem que não é, é R$ 3.500, uhul, quero ser perito. Tem muita gente que pensa só no valor. A questão é um trabalho que exige muita atenção e responsabilidade. Um laudo a gente demora muito tempo para fazer, né? Um laudo grafotécnico. Desde a coleta do material gráfico, porque nós marcamos com a parte para ir, para fazer essa coleta. Depois tem a organização toda desse documento, analisar documento por documento, imagem por imagem, isso demora. É um tempão. Eu não sei, cada perito atua de uma maneira. Eu peço para o juiz 60 dias Tá vendo? para entrega, para me resguardar caso tenha alguma intercorrência. Justamente. Então, é legal também a gente dar uma ideia para as pessoas sobre o tempo que isso leva, porque senão fica aquela coisa, ai, nossa, quero só, né? Muita gente pensa que é só o Melodo ficar ganhando dinheiro, nossa, é o rio do dinheiro. É um trabalho que vai sim remunerar bem, que vai dar um reconhecimento tanto profissional quanto financeiro, mas é um trabalho de muita responsabilidade. A gente, né? Muita responsabilidade e atenção. Atenção, justo. Cada traço você tem que ir lá fotografar, tem que ter paciência para fazer laudo, para falar com o cliente, para intimar a parte, e muitas vezes construir a estratégia, né, de como montar esse laudo. Que é isso que muitas das escolas não ensinam. Então, por exemplo, tem que ter como você, quando vai fazer um processo do advogado, você tem que construir a ideia para apresentar aquele laudo. E a mesma coisa com a perícia grafotécnica, você tem que construir, não é simplesmente falar, é ou não é. Não, você tem que, qual que é? O que que tá, como você fez com o carteiro, o que que tá acontecendo aqui? Você tem que estudar o caso. Olha, eu até bati a mão no microfone. Você tem que estudar o caso, você tem que saber o que está sendo falado e não simplesmente falar assim, não, vou pegar, copiar e colar. Não é assim, né? Não. Porque não é quesito, né? Cada item que nós vamos analisar na assinatura, eu tenho que analisar a peça questionada, que é a suposta peça falsificada, né? Eu estou falando suposta porque vai chegar com essa alegação para nós, né? Se ela é falsa ou não. Eu tenho que analisar todos os pontos nela e todos os pontos na que eu tenho de amostra. Exatamente. Né? E o que eu tenho de amostra não é uma. Eu colho 20, por exemplo, 20 com pauta, 20 assinaturas com pauta, 20 sem pauta, então eu vou analisar todas aquelas que eu tenho em mãos. Uhum. E assim, o que que você acha agora, já está quase encerrando aqui, mas o que que você acha assim, o mais legal da perícia grafotécnica? Tipo, você fala, olha, eu adoro por causa disso. O que que te chama tanta atenção que você fala, eu curto pra caramba esse trabalho? O que que você podia falar, assim, que você acha? Demonstrar para o juiz a realidade. Eu acho que isso é o mais importante. Demonstrar para ele, falar assim, olha, essa assinatura realmente dessa pessoa ou não, ela é falsa e está aqui, olha, de acordo com a tabela, todos os pontos aqui que demonstram o que é e o que não é. E como você se sente quando você consegue fazer uma dessa e o juiz fala assim, tá bom, vai lá e resolve o caso e te dá Ai, nossa, é muita felicidade. Muita felicidade. É sensação de dever cumprido. Muito. Justiça, vamos dizer assim, né? De justiça feita. É muito legal, né? E a repercussão que isso causa na vida da pessoa que, por exemplo, pode estar sendo prejudicada, né? Muitas pessoas são prejudicadas, né? E nós só tomamos conhecimento na hora que somos nomeados para atuar como perito. Antes de a gente entrar, você falou que está aumentando muito, né? As perícias nessa área que você comentou comigo. Com o advento da pandemia, que ficou todo mundo afastado, teve um boom de processos de empréstimos consignados com assinatura falsificada. Então, teve muitas ações contra financeiras, bancos, onde a gente analisou muitas assinaturas. Interessante. Tá vendo? Mais uma área aí para a gente poder, né, oferecer nossos trabalhos e estar a serviço da justiça. Legal, Rô. Gostei muito de tudo que você falou e eu queria te pedir para
falar aí, dar um recadinho para as pessoas, o que, que você aconselharia a eles. Sempre, né, quero que as alunas deem um feedback, alguma coisa para quem está nos assistindo. Se você puder deixar o que, que você diria para nossa audiência? É, eu tenho para falar é o seguinte: sempre procurem se atualizar, fazer cursos, porque através do curso de grafologia que eu cheguei no curso de perita grafotécnica e eu me encantei. Me encantei e, assim, estou muito feliz com essa minha nova profissão, que eu ando junto, né? A advocacia e a perícia. É isso aí. A escrita ela nos oferece esse benefício de nos sentirmos gratos porque a gente está servindo ao outro. E é como eu sempre falo, né? Quando a gente serve alguém, a gente está amando essa pessoa, a gente está se conectando com ela, a gente está respeitando, a gente está dando um acolhimento. E é isso que é o mais importante na nossa vida, né? As outras coisas, elas fazem parte de ferramentas para nos ajudar à sobrevivência. Mas essa conexão humana é a mais importante, né? Então, eu penso muito que a gente está nessa linha e é isso que a gente tem que fazer mesmo. Então, Rô, muito obrigada, tá? Por Eu que você. agradeço, Lê, por ter contribuído um pouquinho aí. Super. Gente, e eu quero agradecer vocês aqui por estarem com a gente até agora. Muito obrigada pela sua audiência. E ó, se você curtiu, assim, achou, ó, gostei do GrafoCast, já coloca aqui nos comentários, porque eu sei que esse modelo você curtiu pra caramba. E a gente também já conversa com os nossos patrocinadores para estar aqui com a gente nas nossas próximas edições, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço e vejo vocês logo mais.